atacante que é o G, 24 anos de idade, centroavante que pode ser uma boa alternativa para o restante da temporada, desde o ano passado com bons gols, né? 13 gols no ano passado, em 37 jogos, nesse ano 10 gols em 28 partidas, na Série B 6 gols em 17 jogos e no Campeonato Paulista mais 4 gols em 12 partidas. Marcou nos últimos jogos vitória contra o Avaí, também no duelo contra o Sport, derrota por 3-1, 24 anos de idade e assim, já foi especulado no Santos e em outros clubes. A grande questão é o seguinte, para ele ser contratado nesse momento, teria que ter uma compensação financeira, né? Até o Santos especulou ele, mas já tinha atingido esse limite de 7 jogos na Série B e a Ponte Preta pedia uma compensação financeira. Eu deixaria ali como uma opção, né? Até quero que você deixe aqui embaixo se você concorda comigo, discorda sobre essa alternativa. Não chegaria para ser titular, mas uma boa concorrência, né? Com o Alejandro para o restante da temporada. 24 anos, já passou também em outros clubes, mas lembrando, ano passado foi uma aposta da Ponte Preta mesmo, e o atleta cresceu demais de produção. Já tem 23 gols marcados com a camisa da Ponte Preta e mais 5 assistências. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Além do Caio Dantas, do G, tem também o De La Torre, que é um dos artilheiros da Série B. Esse é um pouco mais difícil, porque o Mirassol vai brigar, né, pelo título e para subir para a Série A. Sempre teve boas participações, sempre quando ele joga a Série B tem sim, né, um destaque, então se você for ver, eu acho ele até um jogador parecido com o Rodrigo Rodrigues, tá? Que foi especulado, e os dois fizeram sucesso pelo CSA. O De La Torre em 2021 pelo CSA, 24 gols em 52 jogos, até passou no Atlético Goianiense, 9 partidas, 2 gols e 2 assistências, e foi para o futebol japonês, não foi ruim também, né? Em 55 jogos, marcou 14 gols. Além disso, teve uma passagem agora no Mirassol, que já tem 14 gols também em 31 jogos. 7 na Série B, 7 no Campeonato Paulista, em 11 partidas. Enfim, é um jogador que tem sim chamado a atenção. Já passou em outros times, como na base do Internacional, clube no qual ele é revelado. Passou também no Porto B, né? Lá do futebol português, onde foi muito bem em 2013. Atlético Paranaense, QPR da Inglaterra, Tailândia, Apoel do Chipre. É um cara que já é bem experiente, tá aí com 32 anos. Vai ser difícil convencer a sair, né? Justamente do Mirassol, que é um dos artilheiros da Série B. Deixa sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários. Eu quero dar um destaque aqui para vocês também, aqui na Esportiva, nos próximos jogos do Vitória. Tá aqui a cotação, né, para esse compromisso contra o Vasco. Já postei aqui, ó, uma odd de 2,20 para o Leão vencer o Vasco da Gama. R$ 5 voltando 11. Boa cotação aqui para esse duelo. Então, você pode vai fazer, né, sua aposta aqui, por exemplo, R$ 100 aqui para voltar 220, 150, 330. Mas eu apostei aqui um valor mais baixo para vocês verem, né, que pode começar mesmo com valores mais baixos, R$ 20, 15, 30, enfim. O link então da Esportiva vai estar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Bem simples, ó. Tô aqui assistindo esse vídeo, sabe como que eu faço para ver esse link? Só vem aqui embaixo, ó, na descrição, clique em ver mais, tá aqui, ó, o link da Esportiva, que esse meu link você garante 100% de bônus no seu primeiro depósito para os jogos da Série A, Série B. Eu vou até pegar aqui umas cotações, ó, desses próximos compromissos da Série A. Vamos colocar o Vasco vencendo esse jogo, Cruzeiro, um empate aqui nesse duelo. Empate aqui também, Cuiabá vencendo, Botafogo, Cruzeiro e vitória do Corinthians. E é isso, e do Vitória. Ó, R$ 1 para voltar, incríveis 1.200. Uma boa cotação, né? Mas só lembrando, você pode começar mesmo com valores baixos. O link da Esportiva está aqui embaixo. E para terminar, vamos falar sobre ele, né? O Emmanuel Martins. Vocês lembram dessa contratação, dessa especulação? Tá aqui então, né? Vitória tenta a contratação de meio-campista, que é alvo do Cruzeiro, e não tem muito tempo, dia 5 de março de 2024. O Vitória até tinha interesse, mas a pedida do América era sempre de 10 milhões. Você pode ver que até o Leão contratou o Leonardo, mas foi um valor bem mais baixo, né? 4, 5 milhões de reais. E assim, ele foi lá para o Fortaleza, jogou nesse último final de semana contra o Corinthians, mas vinha de uma sequência e vem, né, de poucas atuações nos últimos jogos. Só fez 6 jogos na Série A, ou seja, ainda pode defender uma outra equipe. Dependendo, não acho que seria ruim o Vitória procurar, né, o Fortaleza. A história é de que o Madison tem conversas com o Vitória que já estaria certo, né, um acordo com ele para a sequência da temporada. Enfim, essa notícia surgiu aí, no caso de alguns portais e tudo mais, falando que já tem um pré-contrato, já está bem avançada essa história. Enfim, eu fui ver, realmente ele já pode assinar um pré-contrato, até porque o contrato dele vai com o Atlético Paranaense até o dia 31 de dezembro de 2024. Se você for ver aqui, por exemplo, os jogos dele na Série A, sempre tendo uma média interessante de partidas, é muito mais reserva, né? Foi apenas titular em 5 jogos, ou seja, de 14 ele só jogou 5 como titular nessa temporada e tem sido muito mais reserva, né? Ainda assim, é um reserva imediato na lateral direita,
onde o Atlético ainda deve buscar mais um jogador. Então ele deve perder mais espaço ainda daqui para o final do ano. Se fosse esse cenário assim, é viável, né? Até porque eu acho que o Raul Cáceres não é jogador de Série A, pelo menos não no meu ponto de vista. Só que o Madison, ele já fez 14 jogos no Brasileirão. Eu vejo que muita gente está divulgando em algumas notícias, só que nem toma cuidado de ver, né? Quantas partidas, por exemplo, o cara já tem na Série A. Acho que esqueceram que existe isso. E aí não é igual o caso do Gustavo Mosquito, né? Que, o Atlético Paranaense não tá pagando em dia. Isso aí não existe, né? Então o Atlético Paranaense tá pagando sim, não tem nada de que poderia rescindir o contrato e jogar pelo Vitória na Série A. Não tem nada disso. Agora, se o clube permanecer na primeira divisão, e assim, não acho que compensa assinar um pré-contrato agora, coloca um salário alto e vai lá e joga a Série B. Aí pode acabar tendo uma contratação ruim. Mas assim, se em determinado ponto o Vitória se assegurar a Série A, não deve renovar com o Atlético Paranaense, pode acabar sendo uma boa opção, mas lembrando, para o ano que vem, para esse ano não tem jeito, né? Já jogou 14 vezes. Lembrando que no ano passado, 39 partidas, 2 gols e 4 assistências. Lembro dele desde quando surgiu no Vasco, né? Eu acho que eu acompanho o Madison aqui, deve ter uns, cara, quase 10 anos, viu? Desde o FIFA 16, aqui eu já lembro dele, no FIFA 15, 16, lembro dele lá no Vasco, enfim. Passou ainda pelo Grêmio, Santos, Atlético Paranaense. Engraçado que ele sempre jogou só Série A, só em time grande e tudo mais, sempre Libertadores. E apesar de que eu não acho que ele tem um futebol absurdo para isso, não, tá? Sinceramente, acho que ele foi muito bem administrado. E quando ele teve que jogar, ele fez algumas partidas muito boas, né? Pelo Santos, aquele ano de Libertadores, até nesse empréstimo para o Atlético Paranaense. No Grêmio foi ruim, no último ano de Vasco também, mas conseguiu dar muito bem essa volta por cima. E assim, se o Vitória fizesse um jogador, eu acho que poderia ter uma alternativa boa para a lateral direita, que é aquela coisa, né? Eu não acho ele, quando estava aqui no Brasil, muito diferente do Raul Cáceres, não. Mas ele vive uma fase muito interessante pelo ginásio lá da Argentina. Jogou no último dia 17, no final de semana, no empate em 1-1 contra o River Plate. 24 jogos pela equipe e 2 assistências. Ele chegou a jogar pelo Goiás em 2020, então aquela participação dele não foi tão boa pelo Goiás, que estava na Série A. Jogou 14 jogos e revezava, né, entre titular e reserva. Porém, ele estava de empréstimo, né? Empréstimo aqui de uma equipe chamada Juventude, lá do Uruguai. Depois ainda passou no Godoy Cruz, foi bem, foi emprestado em definitivo para o Defensor na temporada passada, onde jogou Libertadores, foi titular no ano inteiro, 38 jogos, um gol. E aí nesse ano está no ginásio, onde tem feito uma metade de temporada muito boa, mas eu não sei até que ponto ele poderia sair sem compensação financeira. Mas colocaria aqui, já que o Madison não pode vir, né? Uma alternativa que, dependendo de salário, seria mais baixo, né, do que o Madison. Mas em relação vamos colocar, compensação financeira, poderia ter um custo mais alto. Você concorda comigo? Discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O link da Esportiva também para esse próximo jogo contra o Vasco em casa, contra o São Paulo fora, tá aqui embaixo na descrição. E outras sugestões que eu sempre deixo, né, aqui aparecendo na tela final agora. Se inscreve, vamos chegar aqui em 61 mil inscritos. E é isso, conto com a ajuda de vocês. E nos vemos aqui então na próxima. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!